Bora falar sobre esse jogo aí que pode praticamente ter definido a vaga do Flamengo pela nona vez em uma final de Copa do Brasil? Vamos lá, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre esse Grêmio 0, Flamengo 2, que ajudou muito o Flamengo para jogar mais tranquilo nesse jogo de volta no Maracanã. Bom, assim, quando eu vi a escalação do Flamengo com Thiago Maia e Vitor Hugo no meio-campo, eu fiquei bastante temeroso do Flamengo dar muito espaço para os meias do Grêmio, porque tanto Thiago Maia quanto Vitor Hugo não são jogadores de muita pegada, de muita marcação forte no meio-campo, não. Porém, eles fizeram partidas fantásticas, os dois, e não deram muito espaço tanto para o Carvalho quanto para o Bitelo, os meias de criação do Grêmio. Então, isso daí fez com que o time do Grêmio ficasse bastante perdido e não tivesse muitas oportunidades no ataque. Tanto que o Soares ficou no bolso do Fabrício Bruno, né? Então aí isso daí complicou bastante a vida do ataque do Grêmio. Bom, e o jogo começou até com uma certa pressão do Grêmio, que é normal pelo fato do tricolor gaúcho jogar em casa, tá? E o Luizito, por exemplo, arriscou um chute do meio campo. Teve uma saída de jogo errada do Flamengo também, que quase gerou o gol do Grêmio, tal. Porém, o Flamengo aos pouquinhos foi entrando no jogo. É aquela coisa do toque de bola malemolente do Flamengo. O meio-campo do Flamengo foi aos pouquinhos envolvendo o meio-campo do Grêmio, até que o Flamengo começou a criar oportunidades. Numa delas, um escanteio cobrado, se eu não me engano, pelo Arrascaeta, bola cruzada para a área, passou por todo mundo e sobrou no pé direito do Fabrício Bruno, que acertou uma pancada na bola e o Gabriel Grando fez uma boa defesa. Aliás, se não é o Gabriel Grando, amigo, o Grêmio ia tomar uma goleada lá na arena. E aí depois a torcida do Flamengo teve um revival de 2019, tá? O Grêmio foi sair jogando, mas saiu jogando errado, com o Reinaldo pelo lado esquerdo. O Wesley se antecipou, foi muito esperto. Aliás, o Wesley fez uma grande partida ontem. O Wesley se antecipou, driblou 3 zagueiros do Grêmio, aí abriu o campo para ele na frente, e aí ele fez um passe maravilhoso pro Bruno Henrique na ponta esquerda. O Bruno Henrique só deu um toquinho para dentro da área, e aí o Gabigol só empurrou para o fundo da rede, fazendo Grêmio 0, Flamengo 1, e gerando uma sobreposição de imagens, né, que um torcedor do Flamengo fez na internet, dos gols do Gabigol contra o Internacional em 2019 e contra o Grêmio nesse ano. E aí botou a voz do Galvão Bueno de fundo. O Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol, gol do Flamengo, tal. E aí ficou bem legal essa sobreposição de imagens e o som do Galvão Bueno narrando o gol do Flamengo contra o Grêmio. Se bem que naquele ano o Galvão Bueno narrou o jogo o confronto do Flamengo contra o Grêmio na Libertadores. Bem, e aí 1-0 Flamengo no primeiro tempo. E aí no final do primeiro tempo, o Everton Ribeiro recebe uma bola pelo lado direito. Aliás, o Everton Ribeiro, convenhamos, uma negação na partida de ontem. Errou muitas das tentativas que ele teve. Quando não errava passes, ele errava bastante das tomadas de decisão dele.
chute errado, enfim. Mas no lance em questão ele não errou não. Ele recebeu na ponta direita e tentou o cruzamento. E aí, na hora do cruzamento, o zagueiro do Grêmio cortou a bola com o braço. Pênalti que o Rafael Claus, que aliás, ao contrário do que eu temia, o Rafael Claus fez uma boa arbitragem. Ele só vai errar num único lance. Mesmo assim, é uma decisão que é decisão de cartão, mas não é decisão de que foi pênalti ou não foi, tal. Então não foi uma decisão tão grave o erro do Rafael Claus. E aí ele marca o pênalti para o Flamengo, e aí o Gabigol vai e bate de pé esquerdo. Só que tem... E a torcida imagina o quê? Vai sair o gol. Só que tem que ele bate muito mal, mas muito mal mesmo, e meio que recua a bola pro outro Gabriel, o Gabriel Grando do Grêmio, e aí o Gabriel Grando faz a defesa e continua Grêmio 0, Flamengo 1. E o Grêmio cresce no jogo a partir desse momento, só que tem que não consegue finalizar com tanto perigo, nem tantas vezes quanto se imaginava, porque o sistema defensivo do Flamengo estava muitíssimo bem posicionado, tá? E aí o time do Grêmio teve muita dificuldade para poder criar jogadas. E assim terminou o primeiro tempo de Grêmio 0, Flamengo 1. Aliás, eu tenho que destacar as partidas de Felipe Luiz, de Fabrício Bruno, um pouco de Léo Pereira também, tá? Do Vitor Hugo e também do nosso querido Thiago Maia, que fizeram grandes partidas. No segundo tempo, aí o Grêmio começou indo para cima também, porque precisava buscar um empate, mas aí Walter Kahneman, o Felipe Melo do Grêmio, como sempre fazendo das suas, e aí uma coisa rara, o Walter Kahneman foi expulso, já tinha cartão amarelo, deu uma entrada dura no Everton Ribeiro, era para cartão, tomou o segundo amarelo, tomou o vermelho, o Walter Kahneman. E aí prejudicou muito o time do Grêmio. Se é difícil jogar 11 contra 11, qualquer um contra o Flamengo, 11 contra 10 então fica mais ainda. E o Grêmio não é o Botafogo, que o Botafogo jogou 11 contra 10, o segundo tempo quase que inteiro, e, além de tudo, ainda venceu o Flamengo, ainda fez um gol contra o Flamengo. O Grêmio não é o Botafogo, não está na fase do Botafogo. Enfim, 1-0 Flamengo, Flamengo com 1 a mais, e aí o Flamengo botou o Grêmio na roda. O Flamengo passou a trocar passes no campo de ataque, acelerava o jogo quando queria, e aí quis acelerar o jogo aos 23 minutos do segundo tempo. Um passe maravilhoso do Felipe Luiz para o Arrascaeta, aí o na meia esquerda, e aí o Arrascaeta acha o Thiago Maia livre na área. E o Thiago Maia, ele tenta o cruzamento, só que tem que a bola desvia no zagueiro do Grêmio e entra. Grêmio 0, Flamengo 2, lá em Porto Alegre. E o Flamengo poderia ter feito mais. O Fabrício Bruno no primeiro tempo, conforme eu falei. O Gabigol também no primeiro tempo, o pênalti que ele perdeu. E também no segundo tempo, o Pedro entra no final e ele faz uma grande jogada, se livra de 3 com muita raça e na hora de bater, bate completamente torto e não consegue fazer o terceiro gol. Resultado disso, a capa do Meia Hora foi o seguinte: Grêmio 0, Mengão 2. Morde as costas, Soares. Pois é, o Soares tem histórico de morder jogadores e ontem, na verdade, o Soares tinha que ficar mesmo, era mordendo as costas, porque ele não jogou absolutamente nada contra o Flamengo, porque o sistema defensivo do Flamengo jogou muitíssimo bem, se posicionou perfeitamente e anulou o Luizito Soares,
o Bitelo, enfim, todas as alternativas ofensivas que o Renato Gaúcho tinha no banco. E, aliás, Renato Gaúcho, eu gostei muito da entrevista coletiva, porque a imprensa gaúcha queria porque queria fazer com que o Renato falasse mal da arbitragem. E o Renato falou o seguinte, olha, eu até perguntei para ele o porquê que ele não deu o cartão vermelho pro Wesley por conta de uma entrada no primeiro tempo, mas depois eu revi o lance e não era para cartão vermelho. O que o Wesley já tinha cartão amarelo e ele se chocou com um jogador do Grêmio, mas não era para cartão o lance, tá? E aí acabou que o Renato Gaúcho reconheceu isso. Parabéns pro Renato, tá? E aí isso aconteceu realmente na entrevista coletiva e o Renato Gaúcho reconheceu muito os méritos que o Flamengo teve para fazer esse 2-0 lá em Porto Alegre. Resultado disso, o Flamengo agora pode até perder por um gol de diferença jogando no Maracanã, que vai aí para sua 9ª final na história de Copa do Brasil. Tá bom, minha gente? Você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva.